Você já parou para ver que hoje em dia a gente já não consegue mais encher o tanque sossegado? Tá difícil, né? Não para de subir o combustível. Você acredita que a Petrobras anunciou o 10º aumento? 10º aumento do ano. O quê? Eu vou trazer uma reportagem desse assunto e eu quero que você me ajude a fazer o balanço. Como é que você vê essa história? O que é que você pensa do preço do combustível tá lá nas alturas? O salário não sobe não, mas o combustível, pelo amor de Deus, né? Eu quero um vídeo seu me falando desse aumento, 991210893. Grava um vídeo dizendo seu nome, seu bairro, me falando o que é que você pensa de um novo aumento nos combustíveis. Reportagem completa no ar. Foi só a Petrobras anunciar o aumento que os motoristas correram para os postos de combustíveis. Neste aqui, localizado na área central, formou até uma fila. Tinha gente que já estava reclamando do valor atual, até saber dessa notícia nada agradável. Mais ainda, eu não estava sabendo não. A partir de amanhã tem mais um aumento. Nossa Senhora, benção a Deus. Tá ruim, hein? Só aumenta. Até onde nós vamos com isso daí? O meu salário não aumenta todo dia, que nem aumenta o valor da Petrobras. E os novos preços já começam a ser praticados a partir dessa terça-feira. No caso da gasolina, o consumidor terá que pagar 15 centavos a mais, um aumento de cerca de 7%. Já no caso do diesel, o consumidor terá que desembolsar 24 centavos a mais, um aumento de 9%. A Petrobras disse em nota que o reajuste será necessário por causa de uma demanda atípica no próximo mês. Outro argumento é a equiparação ao valor do petróleo praticado no mercado mundial. No último domingo, o presidente Jair Bolsonaro já tinha alertado para o aumento nos preços. Ele disse que o governo federal não vai interferir na atual política de preços da Petrobras e de nenhum outro setor. Enquanto isso, os motoristas continuam lamentando as altas que não param de acontecer. Aproveitar aí enquanto está mantendo esse preço ainda até hoje, né? Tá complicado, né? Cada dia mais difícil andar de carro, né? A gente já fica sem saber o que fazer e como se locomover aqui dentro de Londrina, né? Tá muito alto o valor, está subindo cada vez mais, toda semana. Ninguém aguenta mais, né? Ninguém aguenta mais. Você vem numa semana, você acha um absurdo. Quando você vem na outra semana para a cidade, outra alta. Ninguém aguenta mais. Uma semana tá absurdo, na outra tá mais absurdo ainda, tá? Em nota, o Paranapetro disse ver com preocupação essa escalada de preços e diz que a responsabilidade não é dos postos, tá? A alta expressiva não é boa para a economia, para os consumidores e também não é benéfica para os postos, pois inibe o consumo. A Lívia Oliveira tá agora ao lado de um economista para a gente entender o reflexo de tudo isso na nossa vida, no dia a dia, porque vai muito além de quem tem carro. Quem tem carro sente na hora que vai abastecer. Mas ainda que você, minha amiga, não tenha carro, você, meu amigo, não tenho carro, Juliano, você vai sentir porque isso provoca, infelizmente, aumentos em tudo aquilo que a gente consome, tá? O coitado do dono do posto, Olivia, ele acaba levando xingo, acabam brigando com ele, porque ele tá na ponta do negócio. Mas, obviamente, que se ele recebe o combustível com preço mais alto, ele tem que vender mais alto também, né? Não tô dizendo que não tem gente que não faça sacanagem, não, mas é o 10º aumento do ano. O que a gente pode esperar, Lívia? As coisas no mercado, por exemplo, todas sobem? Porque tudo depende do frete para ser entregue lá, para a gente poder comprar. Qual é o impacto disso? Juliano, infelizmente, né? Você falou de uma maneira bem clara. É um efeito cascata, é uma cadeia que depende disso. O Brasil ainda tem um transporte muito focado aí no rodoviário, né? Então depende muito do diesel, muito de combustível realmente. Aí a gente já tá com uma gasolina a quase R$7. Vem mais um reajuste aí de 7% e o pior, eu, por exemplo, costumo usar por um posicionamento pessoal etanol. Eu gosto de utilizar o etanol, que tem uma energia renovável, que é um combustível brasileiro. Porém, o etanol também está muito caro. Eu estou aqui perto de um posto que está vendendo etanol a R$5,15, mas tem postos na cidade vendendo etanol bem mais caro.
E além disso, agora em novembro a gente entra na entre-safra da cana-de-açúcar. Então a gente vai ter uma oferta menor de etanol no mercado, então vai subir também. Isso impacta também a gasolina, que tem uma mistura de etanol. Enfim, tá tudo interligado e aí isso vai sim para o supermercado, vai sim para o transporte coletivo, vai sim para toda a cadeia que depende de transporte, de combustível, de derivados do petróleo. E é isso que o Sinival Pitaguari, que é o economista que está com a gente, vai explicar. Sinival, a gente sempre fica naquela dúvida, né? Claro que tem muito de imposto no combustível, mas a quantidade aí de impostos sobre o combustível já é a mesma há décadas. Sim. E houve um tempo que a gente estava criticando muito o governo federal por interferir na Petrobras, que é uma estatal de economia mista, mas agora a gente sente como se tudo estivesse saindo do controle por conta do dólar, por conta do barril de petróleo. A gente tenta entender toda essa arquitetura aí da economia, mas o fato é que a gente só está tendo que aceitar, né, esse valor a imposto. O que a gente pode fazer para se defender disso daí? A gente tem pouca escolha, né? Porque a gente precisa de transporte, o transporte público é ruim, que deveria ser o ideal, né? A gente é muito mais econômico o transporte público do que o transporte individual. Mas diante dessa questão do transporte individual, acho que o Brasil precisa fazer escolhas. Você tocou numa questão muito importante. O governo federal deve intervir ou não no preço que a Petrobras cobra pelo combustível? Na minha opinião, não faz sentido ter uma empresa de companhia mista com controle acionário do governo e o governo não intervir no preço. Senão, poderia ser uma empresa privada como outra qualquer, né? A gente tem tantas empresas multinacionais do petróleo. O problema é para que vai fazer essa intervenção? No governo Dilma, por exemplo, ela ordenava que a Petrobras segurasse os seus preços, demorasse para repassar os preços depois do aumento do preço do petróleo no mercado mundial, como política para segurar o diesel, segurar a gasolina e segurar a inflação. É óbvio que isso, como foi um pouco exagerado, talvez causou prejuízos para a Petrobras, mas também houve um período que o preço do barril no mercado mundial estava muito baixo. Isso também gerou um pouco de prejuízo para a empresa. Hoje, embora a empresa seja estatal, ela está sendo tratada como uma empresa privada que visa a maximização do lucro. Eu acho que esse não deve ser o objetivo da Petrobras. Agora, o que seria legal assim para a gente aqui, enquanto o pequeno consumidor, né, o cidadão comum, tem algum movimento que a gente possa fazer para consumir menos combustível, menos derivados de petróleo? Tem algo que a gente possa fazer, por exemplo, no nosso dia a dia, na nossa rotina, para também frear um pouco, talvez, da demanda e tentar compensar um pouco isso? O que a gente pode fazer, nós pequenos aqui? Olha, nós deveríamos priorizar, sobretudo, o transporte coletivo e vias alternativas. O problema é que, em plena pandemia, as pessoas estão fugindo do ônibus. Lógico, porque é ônibus lotado, como a gente tem visto aí, vocês mesmos. Eu tenho acompanhado a reportagem de vocês mostrando muitas vezes os ônibus cheios. E aí as pessoas ficam com medo de pegar Covid e acabam usando mais os veículos, né, automotivos. Mas a gente tem que tentar minimizar isso, né? Caminhar, bicicleta, tentar outros meios. Exatamente. E até pela saúde, né? Uma coisa com a outra. Melhor ainda. Quando não for possível, eu acho que as pessoas devem procurar os amigos, os vizinhos e tentar combinar carona. Né? Porque uma pessoa só num automóvel é muito desperdício de energia. Isso não é só uma questão de dinheiro, é uma questão de poluição no meio ambiente que... Né, sobretudo a gasolina e o diesel acabam sendo bastante poluentes. O álcool também, mas o álcool, pelo menos quando você faz a planta crescer, ela consegue tirar um pouco de carbono do meio ambiente, então ela é mais sustentável. Então acho que a gente tem que pensar em soluções alternativas. Não faz sentido as pessoas ficarem andando tanto de automóvel como a gente tem aqui. Ok, muito obrigada, Sinival, pelas explicações. Então vamos todos nós, né, tentarmos aí, de pouquinho em pouquinho, passarmos aí por essa crise sem tanto prejuízo. Jeito, hein, Lívia? Meu Deus do céu. Antes a gente botava... Eu mesmo botava 50 no carro, andava a semana inteira. Agora eu boto 50 no domingo, na terça já era. Duro que tá tudo alto o preço. Obrigado, Lívia. Sobe o som. Tá demais, tá parecendo que é ouro. Aumentou mês passado, agora de novo.
Eu vou ter que botar álcool pra o Mas meu o álcool tanque subiu também, encher. né? Se eu botar gasolina, não sobra nem pra Difícil, né? Pois quando eu chego no posto, você eu faz o quê? digo logo a menina: ei, gatinho, hoje eu não quero gasolina. Eu disse: bota álcool aqui, bota álcool aqui. Pelo amor de Deus, gente, bota álcool aqui. O cidadão tem um problema. Vou mandar ele pra fonoaudiólogo, não? Essa cara que você bota álcool aqui. Do jeito que ele cantou, ficou esquisito, né? Mas o fato é que o álcool também subiu pra caramba, tá? Ô, pede pra Mari trazer o zap aqui. Eu quero que você me diga quanto tá custando a gasolina perto da sua casa, tá? 991210893, 991210893. Traz o zap pra mim. Enquanto isso, eu vou dar o recadinho do Instituto dos Óculos. Já quero saber de você, tá? Quanto tá custando? Você vai colocar o nome do seu bairro, o nome da sua cidade e na frente o preço da gasolina, tá? Pra gente fazer um panorama da região.